Ele foi o primeiro e único homem a dominar Anderson Silva no auge durante 5 rounds inteiros. Considerado por muitos o primeiro grande vilão do mundo do MMA, um lutador que muitos chamavam de arrogante, e ainda assim todo mundo parava para ver ele, seja com um microfone na mão ou de luva dentro do octógono. Ele que caminhou em 2010 para Conor McGregor poder correr em 2016, que ensinou o mundo do MMA o que fazer com o microfone na mão e lembrou a todos que esse é o jogo da atenção. Chael Sonnen quase foi campeão mundial 3 vezes no MMA. Por 2 dessas vezes ele esteve a segundos de ser campeão do mundo. Ele que foi o primeiro lutador da história que fez questão de abraçar o papel do vilão, que lutou contra as maiores lendas do esporte, que acumulou inimigos na sua trajetória profissional e foi o primeiro e único lutador a lutar contra os 3 maiores da história do MMA. Na história de hoje você vai conhecer o anti-herói original do UFC e vai descobrir todo o arco por trás da história dele e uma promessa que ele fez ao pai antes de morrer, que 8 anos depois mudaria tudo no UFC e o faria entrar para a história. Com vocês, Chael Sonnen. Nascido em 1977 na cidade de West Linn, no estado do Oregon, Chael Sonnen veio de uma família que valorizava a disciplina e trabalho duro. Inspirado pelo pai, os tios e todos os homens da família, desde cedo, aos 9 anos de idade, Sonnen treinou wrestling e encontrou no esporte uma forma de canalizar o seu espírito competitivo. Seu pai foi a sua maior influência, tanto como mentor quanto como bússola moral. Foi ele que o incentivou a buscar carreira no mundo das lutas, inicialmente no mundo da luta livre, onde Sonnen chegou a passar por seletivas, até eventualmente começar a treinar boxe em 96 e estrear como lutador profissional de MMA no ano de 97. Já na faculdade, Chael Sonnen ganhou o título de All-American da primeira divisão, bem como a medalha de prata no Campeonato Mundial de Luta Greco-Romana de 2000. E ele se formou em Sociologia na Universidade do Oregon em 2001. E apesar da estreia profissional de Sonnen ter sido em 97, e dele ter visto seu ex-rival Tito Ortiz, a quem ele venceu no wrestling, conquistando o cinturão do UFC, que Chael Sonnen, agora formado na faculdade, sem mais obstáculos pelo caminho, resolve voltar às lutas no ano de 2002, acumulando um cartão invicto de 6 vitórias e 0 derrotas. Entretanto, o ano de 2002 guardava uma amarga surpresa para Chael Sonnen, porque ele viu o seu herói de vida, seu pai, perdendo a vida para um câncer. E ele, que na época tinha apenas 6 lutas, antes de perder o pai, fez uma promessa. Ele prometeu ao pai que venceria o então campeão do UFC, Tito Ortiz, a quem ele já havia derrotado no wrestling, e prometeu que seria campeão mundial. E Sonnen ainda não sabia disso na época, mas foi essa promessa que o fez continuar seguindo em frente por quase 20 anos. Chael Sonnen lutou 7 vezes no ano de 2003, amargando as suas 2 primeiras derrotas por finalização, a primeira delas contra Trevor Prangley e a segunda contra Forrest Griffin, ambas antes mesmo de chegar no UFC. No ano de 2004, Chael Sonnen manteve a frequência absurda de 7 lutas no ano, mas dessa vez ele venceu apenas 3 lutas e perdeu 4 delas, sendo 2 dessas lutas contra Jeremy Horn, oponente que ele viria a enfrentar 3 vezes na carreira. Já no ano de 2005, Sonnen começou bem o ano nocauteando 2 oponentes no primeiro round, o que o deu a oportunidade de pisar pela primeira vez no octógono do UFC com um cartel de 15 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. Entretanto, como tudo na carreira do Chael Sonnen, o começo não foi fácil. Na sua luta de estreia contra Renato Babalu, que foi uma revanche, ele perdeu por finalização no segundo round. Na sua segunda luta, ele vingou a sua primeira derrota contra Trevor Prangley, vencendo por decisão unânime, mas na terceira e última luta do seu contrato contra Jeremy Horn, pela terceira vez ele perdeu e foi finalizado também no segundo round. Nessa altura do campeonato, Chael Sonnen percebeu que algo não estava certo com ele. Ele percebeu que 5 das suas 8 derrotas haviam sido por finalização e que vez após vez essa derrota vinha sempre no segundo round. E diante dessa informação, Chael Patrick Sonnen consultou os oráculos do MMA, subiu o Monte Olimpo do UFC e ele tinha 2 alternativas óbvias na frente dele. A primeira era se dedicar mais aos treinos de jiu-jitsu para parar de cair em tanta finalização. E a porta número 2 era fazer uma hipnose com o hipnólogo do esporte para descobrir o que estava errado. Adivinha qual portinha o Chael Sonnen escolheu? Foi assim que Chael Sonnen seguiu o ano de 2006 num time gigantesco, acumulando 5 vitórias consecutivas, até ter a oportunidade de lutar num dos maiores eventos do mundo na época, o WEC, empresa que também pertencia à Zuffa, dona do UFC, mas que ainda não havia sido incorporada como uma empresa só.
Chael Sonnen, que estava vindo de 5 vitórias consecutivas, sendo uma finalização e 3 nocautes, iria ter a sua primeira oportunidade de disputar um cinturão mundial de peso médio contra o veterano invicto do Pride, com um cartel de 16 vitórias e 0 derrotas, o lendário brasileiro Paulo Filho, o então campeão peso médio do WEC. E em mais uma estreia em uma nova organização, para o desespero de todos os fãs de Chael Sonnen, ele perde por finalização, adivinha? No segundo round. Entretanto, um ano depois, Sonnen teria uma segunda chance de disputar o cinturão contra Paulo Filho. Em novembro de 2008, na edição 36 do WEC, numa edição que teria 2 cinturões de jogo, com Uriah Faber contra Mike Brown e Paulo Filho contra Chael Sonnen. Dessa vez, quem dominou completamente o oponente, venceu a luta por decisão unânime, com ground and pound impiedoso, foi Chael Sonnen. Entretanto, ele que teve as mãos erguidas no final da luta, não se tornou campeão, porque o seu oponente, o então campeão Paulo Filho, não bateu o peso. Nessa noite de 5 de novembro, que marcou a primeira de 3 vezes em que Chael Sonnen quase foi campeão do mundo. No ano seguinte, o WEC, que pertencia à Zuffa, empresa dona do UFC, foi incorporado de vez pela marca, deixando de existir como evento separado. Sendo assim, os lutadores que pertenciam ao WEC passaram a compor então o elenco do UFC. E agora, em fevereiro de 2009, na sua estreia no UFC, que já era o maior evento de luta do mundo, que já havia comprado o Pride, já havia comprado o WEC, um UFC que já era detentor do cinturão mundial de maior credibilidade do mundo das lutas, Chael Sonnen estreou contra o brasileiro Demian Maia. E assim como toda grande estreia da vida do Chael Sonnen, ele foi finalizado no primeiro round. E pela terceira vez na carreira foi com o triângulo. E fazendo uma pausa agora na carreira do Chael Sonnen, com um cartel até então de 23 vitórias, 10 derrotas e 1 empate. Para ele, que já havia sido finalizado no segundo round 1 milhão de vezes com a mesma finalização. Ele que vingou a derrota para a lenda do Pride e só não virou campeão porque o campeão não bateu o peso, depois de ter estreado na empresa com derrota, chegando agora na maior empresa de todas e estreando de novo com derrota. Eu tenho certeza que a maioria dos lutadores chegaria nessa altura da carreira se questionando se estava no lugar certo, se era isso mesmo que tinha que ser feito. E até então, no ano de 2009, aquele Chael Sonnen falastrão, rei do microfone que todo mundo conheceu na internet, nem tinha nascido ainda. One more in the record books, one more in the win column, and one more for the bad guy. Um Chael Sonnen que chegou no UFC na categoria peso médio, aonde reinava o brasileiro Anderson Silva, que já havia defendido seu cinturão 6 vezes e feito 2 visitas à categoria de cima, tendo recentemente despachado o ex-campeão Forrest Griffin no UFC 101, como se ele não fosse nada. E vendo seu primeiro adversário no UFC, Demian Maia, disputar o cinturão peso médio e perder. Imagina você estar nas calças do Chael Sonnen e decidir comprar a briga com esse cara, com o maior lutador em atividade do seu tempo. Foi em fevereiro de 2010, no UFC 109, após vencer Nate Marquardt, que Chael Sonnen resolveu botar a boca no trombone e começar a falar diretamente com ele, que seria o grande rival da sua carreira, Anderson Silva. Foi então que Sonnen começou uma campanha de 6 meses, com o melhor que o Trash Talk tinha para oferecer na época, publicamente desmoralizando, desqualificando e desfigurando a imagem de maior lutador do mundo que Anderson Silva tinha, que num curtíssimo período de tempo, o desconhecido Chael Sonnen se tornou um dos maiores personagens do UFC de todos os tempos e garantiu que no dia 7 de agosto de 2010 ele não iria lutar contra Anderson Silva. Ele iria castigar e dominar por 5 rounds o então campeão mundial dos pesos médios. E o motivo pelo qual Chael Sonnen ficou tão popular nessa época foi que se ele tivesse apenas prometido tudo e não entregue nada, provavelmente ele teria sido só mais um. Mas para surpresa de absolutamente todo mundo que assistia MMA na época, Chael Patrick Sonnen entregou a luta da vida dele e foi o primeiro e único homem de todos os tempos a dominar Anderson Silva no auge durante 5 rounds inteiros. Luta essa que foi eleita a luta da noite e luta do ano em 2010, no qual Chael Sonnen prevaleceu em todas as áreas do combate, se sobressaiu no combate em pé e quedou Anderson com facilidade quando quis durante a luta inteira. Nessa noite, Chael Sonnen foi sem dúvidas o homem que mais agrediu Anderson Silva em uma só noite na carreira. Eu me arriscaria a dizer que, juntando todas as outras lutas do Anderson, ele não apanhou tanto quanto nessa luta com Chael Sonnen. Anderson, que estava num momento delicadíssimo da carreira, que havia publicamente tomado uma comida de rabo do Dana White, depois de ter entregue uma luta nada empolgante contra Demian Maia, e pressionado pelo patrão Dana White, que afirmou na época que se o Anderson não entregasse uma boa luta em seguida, ele seria convidado a se retirar do UFC.
Anderson Silva, que nas vésperas do UFC 117 fraturou uma costela e encontrou o Chael Sonnen com 14 vezes a testosterona de um ser humano normal, 5 vezes a quantidade de testosterona de um atleta, indo pra cima dele igual um cachorro louco, num ground and pound impiedoso, que foi tudo menos 102 years Dagestan Forget. Nessa luta que não lembrou nada Khamzat Chimaev nem Islam Makhachev. Isso aqui foi uma masterclass do dopado Chael Sonnen, que estava a menos de 2 minutos de se tornar campeão mundial peso médio do UFC e cumprir a sua promessa pro pai. Que não pela primeira, segunda ou terceira vez na carreira, mas pela quarta vez, Chael Sonnen caiu num triângulo de Anderson Silva, que estava ali há mais de 1 minuto segurando a mão dele, e deu um tapinha tímido no Anderson, que talvez ele nem percebeu, e após a interrupção do árbitro, Sonnen, que estava tão próximo do ouro, perdeu a luta por finalização a 1 minuto e 50 segundos de ser campeão, saindo do octógono com 2 certezas. A primeira foi que a vez dele ainda não tinha chegado, e a segunda era que Anderson Silva também era humano. E foi após um breve momento de desolação e incredulidade com o que havia acontecido, que o bad guy do UFC voltou com tudo, não apenas voltando a ter o seu braço levantado no octógono, mas também voltando por trash talk. Sonnen fez uma campanha pública de quase 2 anos de humilhação contra Anderson Silva, e ele estava determinado não apenas a vingar a sua derrota, que segundo ele não havia sido uma derrota, mas também a ter o braço erguido e virar campeão do UFC. Sonnen começou vencendo o fuzileiro da Marinha, Brian Stann, por triângulo no segundo round no UFC 136, e na sequência enfrentando o eterno top contender do UFC, ele que foi o segundo atleta do UFC que mais demorou por se tornar campeão, atrás apenas do Charlinho do Bronx. Michael Bisping enfrentaria Chael Sonnen em janeiro de 2022. E após a vitória por decisão unânime, Chael Sonnen voltou ao topo da divisão e teria finalmente a sua oportunidade de revanche contra Anderson Silva no UFC 148. Combate esse que tinha um tempero extra, porque o Sonnen, que não é bobo nem nada e sabe vender uma luta, e que já havia desbloqueado o potencial total do anti-herói do UFC, disse que se o Anderson perdesse a revanche, ele teria de deixar os pesos médios, e ele, por sua vez, se perdesse a luta, disse que deixaria o UFC para sempre. Anderson Silva, you absolutely suck! No reencontro com o Anderson, Sonnen começou dominando e vencendo o primeiro round, e por um segundo a gente teve a impressão de que esse seria um replay da primeira luta. Entretanto, no segundo round, para a alegria da nação, Anderson Silva ativou o sentido aranha e ligou o modo caos para cima do Sonnen, e o início do fim para o Sonnen foi quando, num cotovelo giratório, ele errou o Anderson e caiu no chão do octógono com as costas para a grade, momento no qual o Anderson ainda deu um momento para ele tentar levantar, mas paralisado pelo calor do momento, ele não levantou e foi nocauteado com chuva de joelhada e soco na cara, com apenas 1 minuto e 55 no segundo round. Após a derrota na revanche com Anderson Silva, Chael Sonnen por um momento esteve sem rumo nem direção na carreira, e os rumores cresciam a cada dia de que ele realmente havia se aposentado e não lutaria mais no UFC. Entretanto, menos de 2 meses depois, ainda sentindo o gosto da derrota para Anderson, Chael Sonnen ouviu seu telefone tocar. Quando a 1 semana do UFC 151, que seria a luta entre Jon Jones e Dan Henderson, Dana White liga para Chael Sonnen e pergunta se ele pode substituir Dan Henderson, que havia se lesionado. E Chael Sonnen, apenas 8 dias antes da luta, sem nenhum tipo de preparo, para lutar contra o campeão da categoria de cima, disse a Dana White que se fosse preciso ele voaria para Las Vegas na mesma noite. Entretanto, foi o campeão Jon Jones que negou a luta, a contraindicação do seu treinador Greg Jackson, pois segundo ele, Chael Sonnen era uma luta perigosa demais para aceitar sem nenhum estudo, faltando 8 dias para a luta. E foi assim, senhoras e senhores, que o UFC 151 foi o primeiro e único UFC cancelado de todos os tempos, graças ao Jon Jones. Foi apenas 1 ano depois, no UFC 159, que Jon Jones e Chael Sonnen disputaram o cinturão meio pesado do UFC. Momento esse no qual os fãs de UFC, que haviam dado as costas para Chael Sonnen, de repente voltaram a apoiá-lo, porque ele havia feito o maior campeão peso meio pesado de todos os tempos correr dele no UFC 151, e ele teria agora mais uma chance de disputar o cinturão mundial. Entretanto, o Sonnen pegou o Jon Jones no auge, um Jon Jones que havia acabado de despachar ali
Lyoto Machida, Rashad Evans e Vitor Belfort em sequência, e que faltando menos de 30 segundos para o final do primeiro round, nocauteou Chael Sonnen. Mas espera aí, você lembra que eu disse que Chael Sonnen quase foi campeão do mundo 3 vezes? Apesar da luta contra John Jones não ter sido nada próxima, e do Jones ter dado um baile nele o round inteiro e nocauteado no finalzinho do round, na entrevista pós-luta com Joe Rogan, John Jones percebeu que ele estava com uma fratura exposta num dedo do pé, lesão devido à qual, se o round tivesse terminado, haveria interrupção médica e a vitória e o cinturão meio pesado do UFC seriam de Chael Sonnen por nocaute técnico por interrupção médica. Tudo que ele precisava fazer era sobreviver mais 27 segundos. Mas infelizmente, na sua quarta oportunidade de ser campeão mundial, nessa que foi a terceira vez que ele quase conseguiu, por 27 segundos, não foi a vez dele. Nas suas próximas 2 lutas no UFC, Chael Sonnen venceria Mauricio Shogun por guilhotina e seria nocauteado por Rashad Evans no UFC 167. Luta após a qual Sonnen cairia novamente no exame antidoping, dessa vez tomando uma suspensão pesada pelo uso de substâncias melhoradoras de performance. E já nessa época, no finalzinho de 2013, ele havia anunciado o fim da sua carreira de MMA. E pela segunda vez na história de hoje, fazendo uma pausa aqui nesse momento da carreira dele, quantos de nós seremos capazes de seguir em frente após tanto revés? Após 4 tentativas frustradas de campeonato mundial, sendo 3 dessas tentativas verdadeiras bolas na trave do mundo do MMA. Quantos de nós sequer teremos chegado até aqui? Mas 4 anos depois, em janeiro de 2017, quando o telefone de Chael Sonnen tocou pela última vez, ele viu numa empresa vizinha a oportunidade de cumprir a promessa que fez ao pai, tendo a oportunidade de enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que Tito Ortiz no Bellator 170. E a essa altura do campeonato você já deve imaginar, né? Falando de Chael Sonnen e estreia em empresa nova, ele não apenas estreou com derrota no Bellator, mas como a derrota foi por finalização. Apesar da estreia com o pé esquerdo, Sonnen havia prometido ao Bellator um contrato de 5 lutas e 5 lutas ele iria entregar. Na sua segunda luta, ele finalmente fez o seu combate contra o cachorro louco Vanderlei Silva, a quem ele iria enfrentar na final do TUF, o reality show do UFC, no qual eles foram os treinadores das suas respectivas equipes, e iriam se enfrentar na final do TUF, mas um se machucou, o outro não passou no doping, e essa luta não aconteceu na época. Man. Call him a Vandalay show. Man. Tell him what you think it is. Man, motherfucker. Why don't you just do that? Motherfucker, stop, man. Stop that shit, motherfucker. This is like the greatest moment of my day. O cara não quis baixar o ego dele, não quis só pedir uma desculpa por uma coisa errada que falou. Não falou por bem, vai falar por mal. What? Soon. What? Soon. Oh, I wish. I can't wait. Soon. I hope you no hurt the hands, no hurt your ass. Because man, you're never gonna forget what I'm gonna do with you. Man, I'm gonna hurt you a lot. You're gonna see. Would you tell me? You're gonna see what I'm gonna do. But I feel I'm gonna like... shake the hands, but no. Yeah. Do I Because more, I don't wanna be your friend, I'm gonna hurt you. Okay. I don't like you, and I don't gonna like you. Vandal, What stop. now? What now? Please stop. I can't let you get close. Can you hear me? Vale a pena não? Vale. Let's go finish this, man. Let's go. You talking bad things about me, and you talking about your guys. You talking about your team. Finalmente, em junho de 2017, Vanderlei Silva lutou com Chael Sonnen e Sonnen venceu a luta por decisão unânime. Em 2018, o Bellator começou um Grand Prix dos pesos pesados. Grand Prix peso pesado que, por sinal, tinha um elenco bom, com Rampage Jackson, Chael Sonnen, Fedor Emelianenko, Frank Mir, Matt Mitrione, Roy Nelson, Ryan Bader e King Mo Lawler. Tudo bem que ninguém aqui nesse Grand Prix estava no auge mais, mas ao mesmo tempo não tinha nenhum cachorro morto aqui. Nas quartas de final, Chael Sonnen venceu Rampage Jackson por decisão unânime, e nas semifinais do Grand Prix de peso pesado do Bellator, ele que foi peso médio a carreira inteira, o gangster americano, o bad guy original do UFC, Chael Sonnen, iria enfrentar o terceiro e maior GOAT da sua carreira e cimentar o seu nome na história como o único homem a enfrentar Anderson Silva, John Jones e Fedor Emelianenko. Entretanto, em outubro de 2018, Fedor mostrou que, apesar de Sonnen ser um lutador de elite, eles não pertenciam à mesma prateleira do MMA, nocauteando Chael Sonnen já no primeiro round da luta.
E foi nessa noite que, após perder as semifinais do GP dos pesos pesados pelo cinturão que estava vago no Bellator e que futuramente seria vencido por Ryan Bader sobre Fedor Emelianenko, que Chael Sonnen entendeu que ele não seria mais campeão mundial. E ele poderia ter tirado as luvinhas bem ali e nunca mais entrado no octógono na vida. Mas ele prometeu 5 lutas ao Bellator e 5 lutas ele entregou. Na sua 5ª luta no Bellator e última luta na carreira, Chael Sonnen enfrentou o dragão Lyoto Machida, que entregou mais um nocaute de cinema pro bad guy americano, com apenas 22 segundos do segundo round. Chael Sonnen teve uma relação turbulenta a carreira inteira com as comissões atléticas. Foi suspenso diversas vezes por níveis elevados de testosterona no sangue e admitiu o uso de esteroides, anabolizantes e outras substâncias proibidas posteriormente. Ele nunca tentou ser o herói. Ele escolheu ser quem ele era mesmo quando isso fazia dele o vilão. Sonnen nunca tentou justificar os seus atos. Ele esteve apenas numa busca incessante de 22 anos para cumprir uma promessa que fez ao pai, Patrick Sonnen, antes de perdê-lo por câncer em 2002. Naquela noite, em 14 de junho de 2019, após a derrota para Lyoto Machida, o garoto do Oregon foi perguntado pelo jornalista sobre o que ele diria para o pai dele se ele pudesse estar ali. And that was the only reason I was in the sport, you know. I promised my father I was just in the sport. Do you leave with any regrets? No. I loved every minute. Talking about how you made that promise to your father, and I'm just wondering if you could have a conversation with your dad right now, what do you think he'd say to you? I just tell him I tried. Chael Sonnen nunca foi campeão do mundo. Ele nunca venceu o Tito Ortiz, não foi campeão do WEC, nem do UFC, nem do Bellator. Ele foi o lutador de MMA com mais quases na carreira, mas o único quase que ele não marcou na lista dele foi o de imortal no esporte. Ele foi o primeiro grande trash talker do MMA moderno, transformou todas as suas entrevistas em eventos, ensinou uma geração inteira de lutadores a vender as suas lutas e não apenas vencê-las. E sem Chael Sonnen é possível dizer que talvez não houvesse um Conor McGregor depois. Talvez o UFC nunca tivesse aprendido o poder das narrativas. Ele não foi o herói da história no UFC, mas ele foi o vilão que o UFC precisava. E como a vida imita a arte, às vezes são os vilões que empurram o mundo pra frente e fazem as coisas acontecer. Talvez seja por isso que tanta gente gosta do Chael Sonnen, porque a gente vê numa história repleta de fracasso e promessas não cumpridas, uma eterna busca por redenção, vendo ele se levantar vez após vez, mesmo nos momentos mais difíceis em que parecia não haver mais a luz do fim do túnel. A promessa não foi cumprida, mas a história foi escrita. Se você se amarra numa história de redenção, não perca a história da sexta-feira que vem, um outro lutador que bateu na trave várias e várias vezes, e que possivelmente tenha sido o melhor lutador de todos os tempos a nunca ter sido campeão indiscutível do UFC. Semana que vem eu trago para você o diamante Dustin Poirier. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para o YouTube te lembrar toda sexta-feira quando sair vídeo novo. Caso você queira apoiar o meu trabalho, clique em Seja Membro aqui na bio do canal. Eu agradeço de coração a sua ajuda com valor simbólico mensal. Sexta-feira que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.